Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele alimentou 2 órfãos. 20 anos depois, um helicóptero pousou em frente à sua casa. Nas alturas frias e selvagens do Novo México, nos limites da remota cidade de Mesa de Prata, vivia um homem solitário, meio esquecido pelo mundo, Dom Mateu Rivas. Sua pequena casa de madeira ficava à beira de um barranco, cercada por pinheiros retorcidos pelo vento e pedras avermelhadas pelos anos. A estrada de terra que levava até ela não era mais uma estrada de verdade, mas uma sucessão de buracos, raízes e silêncios. Dom Mateu tinha 68 anos, as costas curvadas por anos de guerra e trabalho braçal. Ex-soldado de infantaria, veterano de 2 conflitos estrangeiros, ele carregava consigo os fantasmas de batalhas distantes, companheiros caídos. Decisões que jamais poderão ser completamente apagadas. Ele não falava sobre elas. Simplesmente vivia. Todas as manhãs antes do amanhecer, ele calçava suas botas gastas, pegava seu velho rifle, mais para caçar coiotes do que para caçar, e ia cortar lenha. O inverno já estava chegando. Sua pele escura e enrugada endurecia com a brisa gelada. Ele tinha uma pequena horta que cobria com lonas e um viveiro de onde saíam alguns pássaros todos os dias. Pombos-correio, como uma carta silenciosa ao céu. Ao cair da noite, Dom Mateu leu a Bíblia em voz baixa, com os dedos trêmulos sobre as páginas dobradas. Sob a luz quente de uma lamparina a óleo, ele não tinha televisão, nem telefone nem visitas. Sua única companhia era o fogo, o vento e Deus. Mas naquela manhã, o manhã congelante de dezembro, algo mudou. Enquanto caminhava atrás de seu galpão para pegar uma pilha de toras, ele ouviu uma respiração, um ruído fraco, quase imperceptível. Ele parou, escutou e virou a cabeça lentamente. Atrás do galpão, agachadas contra a parede de madeira, 2 crianças. Um menino de talvez 10 anos, segurando nos braços uma menina mais nova, trêmula. Suas roupas estavam em farrapos. Seus sapatos não combinavam. Seus rostos estavam manchados de poeira e lágrimas secas. Mas o que impressionou Dom Mateu foi a olhar de menino. Um olhar destemido, mas carregado com um velho cansaço, aquele que só crianças abandonadas podem usar. Mateu agachou-se lentamente, como se não quisesse assustá-los. Como você chegou aqui? Ele sussurrou com a voz grave e quebrada pelos anos. O menino hesitou, mas respondeu com dignidade. Caminhamos a noite toda. Para mim é Santiago, ela é Camila. Nossos pais morreram, num incêndio. Fugimos da cidade. Não sabíamos para onde ir. Nós simplesmente não queríamos morrer. Um arrepio percorreu a espinha de Mateu. Ele se viu, certa vez, vagando por cidades estrangeiras, ferido, perdido. Via nelas a angústia humana em sua forma mais crua. Ele não disse nada. Fez sinal para que o seguissem. Lá dentro, ele acendeu o fogão. Aqueceu uma panela grande de feijão preto e arroz para eles. Acrescentou 2 ovos, algumas pimentas verdes da horta e um pouco de sal. Serviu-lhes a comida com rara ternura. Camila comeu em silêncio, mas Santiago chorou ao engolir o primeiro pedaço. Ele os colocou em sua cama, cobriu-os com cobertores grossos e dormiu naquela noite em uma cadeira perto do fogo. E assim começou uma coabitação inesperada e sagrada. Durante quase 4 meses, Dom Mateu cuidou deles como se fossem seus netos. Ensinou-lhes a rachar lenha, a reconhecer plantas comestíveis, a curar feridas. Mostrou-lhes como escrever seus nomes, a ler salmos simples, a respeitar a terra e os animais. Ele lhes contava histórias do passado sem nunca glorificar a guerra, mas ensinando-lhes a importância da honra, da coragem e do silêncio. Camila o chamava de avô em seus sonhos. Santiago o olhava com uma mistura de respeito e devoção. Eles riram juntos. Trabalharam juntos. A casa, antes silenciosa e fria, vibrou novamente. Mas nada dura para sempre. Numa manhã de março, quando o sol começou a aquecer as colinas, 2 veículos pretos subiu lentamente a ladeira até a casa. Agentes de proteção à criança, acompanhados por policiais. Caçadores os tinham visto vários dias antes e relatado sua presença. Dom Mateu estava em frente à porta com os braços cruzados. Eles não machucam ninguém. Estão melhor aqui do que em qualquer outro lugar. Mas a lei era inflexível. Ele recebeu uma ordem. Santiago gritou que não iria embora. Tentou escapar pela porta dos fundos. Camila chorava, agarrada à perna de Mateu. Ele não pôde fazer nada. Impotente, humilhado, com o coração partido, ele os observou entrarem no carro. As portas se fecharam com estrondo, como um caixão. Antes de partirem, ele tirou 2 pequenos de sua oficina, colares de madeira, cada uma esculpida à mão. Ele passou várias noites esculpindo-as, gravando seus primeiros nomes e uma cruz em cada uma.
Ele os entregou a eles pela janela abaixada com as mãos tremendo. Nunca se esqueçam de quem vocês são. Mesmo que o mundo os rejeite, vocês valem ouro. Sejam fortes. E acima de tudo, fiquem juntos. Sempre. O carro pegou. As rodas levantaram poeira vermelha. E o silêncio voltou à casa. Um silêncio mais pesado do que nunca. Dom Mateu nunca recebeu nenhuma notícia. Os dias se transformaram em meses, depois os meses em anos. O silêncio, doloroso a princípio, tornou-se um hábito. Ele se levantava todas as manhãs ao nascer do sol, cuidava do jardim, alimentava os pombos e cortava a lenha com lentidão resignada. Não falava mais com ninguém. Às vezes cantarolava um velho bolero, sozinho na varanda contemplando as montanhas. Mas as estações já não lhe eram gentis. Cada inverno parecia mais longo, mais rigoroso. Seus joelhos doíam. Sua respiração era curta. Ele havia vendido suas poucas ferramentas valiosas para comprar arroz e açúcar. Vivia com pouco, alguns ovos de suas galinhas, vegetais murchos, um fogão que tossia mais do que aquecia. Em um caixa de lata enferrujada, escondido sob uma tábua do assoalho, Dom Mateu guardava seus tesouros, uma foto em preto e branco de seus pais, seu distintivo militar, os pedaços de madeira idênticos aos colares que ele havia esculpido para Santiago e Camila, os únicos que ele não tinha terminado. Às vezes ele olhava para eles, acariciava-os com o polegar, e ele se perguntou: onde eles estão? Eles sobreviveram? Será que eles se lembram de mim? Ele quase havia perdido a esperança. Mas uma manhã de outono, enquanto o céu ainda estava dourado e as folhas caíam como preces silenciosas, um estrondo incomum cobriu o canto dos pássaros. Mateu congelou. Não era o vento, nem um trator. Era um zumbido surdo, mecânico e poderoso, que fazia vibrar as janelas da sua casinha. Ele saiu lentamente sem fôlego com a mão apoiada no peito, onde seu coração batia rapidamente. No campo em frente à sua casa, a poeira subiu em espiral. Um enorme helicóptero preto, com seu design moderno e impressionante, pousou, suas lâminas fazendo as folhas mortas voarem como borboletas de guerra. Mateu deu alguns passos para trás, deslumbrado, atordoado. Achou que estava sonhando. Quando a porta do helicóptero se abriu, duas figuras saíram. Um homem alto e atlético, vestido com o uniforme impecável da Força Aérea, suas botas brilhando e suas decorações brilhando à luz do sol. Ao lado dele, uma mulher com um elegante, blusa branca, cabelo preso, andar ereto, calmo, seguro. Eles se aproximaram, passo a passo. Mateu ainda segurava a mão no peito. A mulher parou a 2 metros dele. Olhou-o longamente com os olhos brilhando. Então, com a voz trêmula, ela disse: Vovô Mateus, é você? O velho piscou, confuso e incrédulo. Ele olhou para as feições daquela mulher. Havia algo ali, uma lembrança, uma doçura, uma verdade antiga. É impossível. Camila? Ele suspirou com a voz embargada. A jovem sorriu em meio às lágrimas. Sim, sou eu. E ele: ex-Santiago, estamos de volta. Para você. Como prometido. Mateu chancela. Santiago se aproximou por sua vez e não era mais o carismático coronel. Era um menino de 10 anos, retornou após um exílio de 2 décadas. Seus olhos haviam mudado, mas sua alma estava intacta. Eles correram em sua direção. Seus braços o envolveram como um manto de amor. Dom Mateu tremeu, sua bengala caiu no chão. Ele se agarrou a ela como uma boia em um mar de emoções reprimidas. Seus olhos, secos há anos, cheios de lágrimas ardentes, lágrimas de libertação. Lágrimas que ele pensou que nunca mais seria capaz de derramar. Você está vivo. Você se lembra de mim. Camila encostou a testa na dele. Como podemos te esquecer? Você nos salvou. Você nos amou sem esperar nada. Hoje cabe a nós cuidar de você. E no vento do outono, em meio à poeira levantada pelas pás do helicóptero, 3 gerações se encontraram novamente. O homem solitário e as 2 crianças que ele havia criado, que se tornaram gigantes. Santiago era agora coronel da Força Aérea. Mas esse título contava apenas um fragmento de sua história. Depois de ser entregue aos cuidados da irmã, ele suportou anos de luta, solidão e raiva. Mas uma coisa nunca o abandonou: a lembrança daquele homem de rosto envelhecido e voz grave e gentil, que os acolhera sem questionar. Essa lembrança se tornou sua força. Quando adolescente, Santiago escolheu o rigor. Ingressou no exército, determinado a se tornar um homem honrado como Dom Mateus. Ele foi aceito para Ponto Oeste, uma das academias militares mais seletivas do país. Lá, entre os treinos extenuantes e as noites sem dormir de estudo, ele mantinha pendurado no pescoço um colar de madeira, o que Mateu lhe dera, como um talismã. Após vários anos de serviço e diversas missões no exterior,
Ele criou uma empresa de aeronáutica presa inovadora especializada em drones de resgate e helicópteros de transporte médico. Ele nunca se esqueceu de que tudo começou em uma cabana congelante no Novo México, com sopa quente e um homem silencioso. Camila, por sua vez, tornou-se cirurgiã humanitária. Ela trabalhou em mais de 20 países, da Síria ao Sudão, de Honduras ao Afeganistão. Sua especialidade, cirurgia de crise. Ele era chamado de Doutor dos Milagres em algumas aldeias. Ela costumava dizer: "Eu não salvo corpos, presto homenagem àquele que salvou minha alma." Ela também usava o colar. Toda vez que entrava na sala de cirurgia, tocava-o com a ponta dos dedos como uma prece. Ambos fizeram fortuna, cada um à sua maneira. Mas o dinheiro não era suficiente, estava faltando alguma coisa. Alguém. Então, assim que encontraram Dom Mateo, eles o levaram com eles, não em um hotel, não em uma clínica, mas em um lugar que eles haviam projetado anos antes, para ele. Casa Rivas. Localizado nas colinas douradas de sul da Califórnia, entre os pomares de abacate e os eucaliptos, erguia-se uma residência única. Casa Rivas, um centro de retiro para veteranos, pioneiros, ex-professores e heróis anônimos. Um lugar onde os esquecidos recuperaram sua dignidade. Havia uma fazenda orgânica e horta comunitária, uma biblioteca aberta, um salão de artes marciais para jovens problemáticos, um pequeno observatório astronômico. E, acima de tudo, muito silêncio e respeito. Na entrada, uma laje de mármore branco foi colocado sob uma grande figueira. Casa Rivas, em homenagem ao homem que viu a luz em duas crianças abandonadas. Ele não mudou o mundo com dinheiro, mas com pão, fogo e amor. Dom Mateo mudou-se para uma pequena casa de adobe com uma varanda com vista para as colinas. Seus pombos, nos quais Santiago havia voado, arrulhavam em um novo aviário, construído de forma idêntica. Cada dia, crianças do bairro veio falar com ele. Jovens soldados na reabilitação veio ouvi-lo. Enfermeiros médicos. Veio buscar um pouco de sabedoria em seus silêncios. Ele contava histórias ao redor da fogueira. Ainda esculpia um pouco, às vezes presenteando um pequeno colar com um menino perdido ou uma menina zangada. Riu mais do que antes. Sorria com frequência ao observar Camila trabalhando na horta, com os braços cobertos de terra. Feliz, ele disse: "Vivi duas vidas. Uma na guerra, a outra no amor. A segunda curou tudo." Um dia, um jornalista do New York Times lhe perguntou: "E por que você acolheu essas crianças se não as conhecia?" Mateo, sentado em sua cadeira de vime, simplesmente respondeu: "Porque ninguém tinha feito isso por mim. E porque quando você dá sopa para uma criança faminta, você não está alimentando apenas o estômago dela, mas também o futuro dela." Os últimos anos de Dom Mateo Rivas estavam em paz, banhados por uma luz que ele nunca havia conhecido antes. Casa Rivas, ele havia encontrado uma família, um significado, um reconhecimento. Cada dia era uma vitória sobre a solidão. Mas o tempo sempre alcança até os heróis mais discretos. Numa noite de inverno, sem som, sem dor, Mateo morreu dormindo. Tinha 88 anos. Uma Bíblia aberta jazia sobre seu peito e, ao lado do travesseiro, um pequeno colar de madeira gasto. A janela estava entreaberta e um de seus pombos, curiosamente, viera pousar no parapeito, como se estivesse de guarda. A notícia de sua morte se espalhou como uma onda de choque. Centenas de pessoas de todo o país e até do exterior afluíram Casa Rivas para prestar-lhe homenagem. Veteranos, médicos, crianças, ex-alunos, famílias inteiras. Muitos usavam em volta do pescoço uma colar de madeira oferecido por ele. O céu estava azul claro, o ar ameno, como se ele próprio tivesse ordenado o clima para que seus convidados não pegassem um resfriado. O caixão, simples e artesanal, foi construído pelo próprio Santiago em cedro do Novo México. Na tampa, uma escultura finamente gravada, duas crianças segurando a mão de um velho debaixo de uma grande árvore. A cerimônia aconteceu ao ar livre, no jardim central da Casa Rivas, sob uma grande carvalho centenário. As bandeiras foram arriadas. A treinamento de helicóptero militar voou lentamente sobre as colinas, em homenagem ao homem que um dia semeou o amor como outros semeiam armas. Camila foi a primeira a se aproximar. Vestindo um jaleco branco, com o rosto cansado, mas firme, ela segurava uma pequena caixa preta nas mãos. Ajoelhou-se ao lado do caixão e abriu-a lentamente. Lá dentro, cuidadosamente embrulhados em veludo, estavam as duas coleiras de madeira originais, aqueles que Dom Mateo lhes dera 20 anos antes. Camila pegou-os delicadamente com as mãos trêmulas. Então, com infinita gentileza, ela os deslizou entre as mãos cruzadas do falecido, fechando lentamente os dedos em volta dela. Colocou também um pequeno pedaço de papel dobrado sobre ela, uma carta escrita por Santiago e ela que nunca lia em voz alta.
mas que sabiam que ele entenderia cada palavra. Ela se endireitou, enxugou as lágrimas, respirou fundo e se dirigiu à multidão. Nos tornamos quem somos por causa dele, não por causa de uma instituição, não por causa de um programa governamental, mas por causa de um homem que, em vez de desviar o olhar, nos olhou como seres humanos. Ele não viu duas crianças sujas. Ele viu duas almas abandonadas. Ele escolheu nos alimentar, nos aquecer, nos amar. O que um governo não fez, um velho cansado fez. Ele semeou amor e sua colheita se espalhou pelo mundo. Ninguém falou por vários minutos. Apenas o vento farfalhava entre as folhas. Então, lentamente, uma por uma, cada convidado veio à frente, depositando uma pedra, uma palavra, um desenho, uma medalha, ao redor do túmulo. As crianças deixaram brinquedos. Um velho largou sua bengala. Uma enfermeira colocou um estetoscópio. Um soldado deixou seu distintivo militar lá. Não foi apenas um funeral. Foi uma oferta coletiva a um homem que não pediu nada, mas deu tudo. Sua lápide, esculpida à mão por um artesão local, dizia: Dom Mateu Rivas, de 1936 a 2024. Ele alimentou 2 órfãos. E 20 anos depois, eles lhe deram um lar definitivo. Asterisco. Abaixo, Santiago acrescentou uma inscrição em espanhol, a língua que Mateu lhes havia ensinado há muito tempo. Quem semeia amor, colhe eternidade. Quem semeia amor, colhe eternidade. Anos se passaram. Todos os anos, na data da sua morte, uma cerimônia simples mas profunda acontece na Casa Rivas. As crianças descobrem quem ele foi. Trechos de suas cartas são lidos. Sua história é contada como uma lenda viva. E cada vez que um novo morador chega à Casa Rivas, ele recebe um pequeno colar de madeira, gravado à mão com esta frase no verso: Mateu teria te visto. Ele teria te amado. Seu lugar é aqui.